de estarmos na tua casa nesta noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de recebermos da tua palavra e sermos hoje nutridos pelo pão da vida. Te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho, e que todos digam amém e amém. Podem sentar em nome de Jesus. Mais uma vez, boa noite, amados. Glória a Deus. E eu quero aqui nesta noite trazer a palavra de Deus ao seu coração. Mas antes de falarmos esta noite do que Deus quer que todos nós venhamos ouvir, eu quero lembrá-los do propósito que nós estamos fazendo aos domingos. O domingo da quebra de grilhões. Grilhões são correntes. Eu falei aqui no domingo passado, quem lembra? Atos 12. Quando Deus Ele dá ordem ao anjo para visitar Pedro. Pedro estava preso, com vários soldados tomando conta, e diz a Bíblia que havia correntes, 2 correntes nas mãos dele, para que ele não saísse, porque seria apresentado após a Páscoa para ser julgado e sentenciado à morte. Mas a Bíblia diz que havia oração por parte da igreja em favor de quem? De Pedro. Ou seja, a igreja orava com foco, com alvo. Nada poderiam fazer mais por Tiago, que já tinha sido morto, mas por Pedro sim. Nós aprendemos aí que enquanto há vida, há esperança. E tem coisas que fogem do nosso alcance, da nossa capacidade, dos nossos recursos. E quando isso acontece, nós só podemos contar com uma pessoa, com Deus, que é Deus do impossível. Foi quando Deus me deu esse propósito, nós fazemos os 3 domingos da quebra de correntes. Quando a igreja começou a orar, diz que Deus enviou o anjo onde Pedro estava. Aquele lugar foi iluminado, porque estava em trevas. E quando ele tocou em Pedro, despertou a Pedro, se levante, que Pedro se levantou, as correntes caíram-lhe das mãos. Deus libertou. E eu falava que tem muitas pessoas que estão acorrentadas, aprisionadas, não literalmente, mas por correntes e prisões espirituais, que as pessoas não conseguem ver, que aprisiona a vida dela, que não deixa ela prosperar, que não deixa ela progredir, que não deixa ela ser feliz, que não deixa ela ter sucesso. E é preciso nós orarmos. Talvez você diga, mas pastor, eu tenho orado, mas muitas das vezes a nossa oração sozinho não vai surgir efeito. É preciso nós buscarmos ajuda espiritual. É preciso estarmos na unidade do Espírito Santo, a igreja de Cristo reunida, porque aí o poder vai ser maior. Tanto que quem orou para que Pedro fosse liberto? A igreja. Não diz que uma pessoa só orou, mas a igreja. E quando nós estamos reunidos, formamos a igreja de Cristo. Todos os membros de Cristo reunidos, o corpo de Cristo está completo. E não é só esses 3 domingos que nós devemos orar. Eu falei isso na quarta-feira. Eu já tinha começado o propósito, orando pela minha família, lá na Bahia,
com minha irmã, com todas as minhas irmãs, tanto por pai de mãe, pai de pai, que são muitos, uns 15, 6 de um lado, 7 do outro, mais um em São Gonçalo, estamos orando por todos. E a minha irmã, a mais velha, né? A primogênita, foi a primeira, né? E nós fizemos uma aliança de orarmos 7 dias, de mãos dadas, e que as outras entrassem em concordância. E nós começamos a orar. E durante esses 7 dias, no terceiro, foi no 4º dia, essa irmã minha que também prega, foi convidada até para pregar em Chapecó, recebeu o convite, ela saiu de Feira de Santana para Chapecó, foi pregar lá, e Deus usa muito, e ela profetizou na minha vida, e Deus cumpriu, dentro de poucos dias. Glória a Deus. Do jeito que ela disse que ia acontecer, aconteceu. Amém? Do jeito. E isso me deu, Deus me mostrou que é o caminho, a unidade da família, e nós orarmos. Começamos a fazer em Carina, até o dia 18, eu peço aos irmãos que façam na sua casa, você com sua esposa, seu marido, os irmãos que já estão acostumados a fazer em casa, família, grande, uma família, às vezes faz um dia, não sei qual é o dia da semana, depois. Mas eu peço aos irmãos, não façam mais um dia nem 2, todos os dias, até o dia 18. E de preferência, os casais, de mãos dadas, orando aquele momento pela sua família, pelo seu lar. Deus vai surpreender vocês, não tenham dúvida. Deus vai começar a abrir porta, Ele vai mostrar o sinal para você. Talvez era isso que estava faltando na igreja, em cada um de nós, acordarmos para isso. Às vezes ficamos isolados, orando, lutando, às vezes querendo carregar a casa nas costas. Nós não somos caracol, né? Quem carrega a casa nas costas é o caracol. A gente tem que saber que somos seres humanos, não podemos tudo sozinho. Houve um momento que o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele chamou os discípulos para orar com Ele. Imagine eu e você. E quando a igreja está reunida, há um poder muito grande, irmãos. É isso que a gente tem que entender. E saímos de casa com um propósito, com foco, com finalidade de fazer a coisa certa e a coisa séria, para que Deus nos abençoe. Essa palavra que eu vou ler aqui nesta noite com os irmãos, eu sei que muitos já conhecem, mas vale a pena nós lermos e recordarmos muitas coisas, que eu sei que Deus sempre está acrescentando coisas novas na nossa vida. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus fala aqui de uma parábola do juiz iníquo. E já no primeiro versículo do capítulo 18 diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever. O que? Dever de quê? De orar sempre, sem nunca esmurecer, ou desfalecer, ou desanimar. Jesus, ele conta essa parábola, mostrando para mim e para você o dever. Como cristão, nós temos o dever de orar sem desanimar, sem esmorecer. Sabe por quê, irmãos? No dia que eu e você pararmos de orar, estamos assinando nossa sentença de derrota. Porque quando eu e você paramos de orar, quem ganha campo é o inimigo. Ele que vence. As coisas vão ficando de mal a pior. Lembra lá do Moisés quando subiu o monte? E Moisés disse para Josué: Josué, vai para o campo de batalha com os inimigos. Eu vou estar no monte, lá no cima do monte orando. Subiu Moisés,
o irmão dele Arão e Hur também. Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, vencia. As mãos de Moisés cansavam, quando ele baixava as mãos, quem vencia era o inimigo. Moisés levantava de novo, Israel vencia. Cansava o braço, ele baixava as mãos, o inimigo prevalecia. Arão e Hur perceberam isso e disseram: espera aí, tem coisa errada aqui. Pegaram a pedra, mandaram Moisés: senta aqui Moisés na pedra. Ficou Arão de um lado, Hur do outro, segurando as mãos de Moisés para cima, e aí Israel prevaleceu e venceu o inimigo. Mas teve que ter a ajuda de Arão e de Hur. Sozinho a gente não consegue. Sozinho às vezes a carga fica pesada. Sozinho às vezes a gente termina entregando o ponto. Mas quando se ajuda, a gente vence. A gente vence. É esse momento que nós, como família de Deus, devemos estarmos unidos se quisermos prevalecer. E não pararmos de orar. Jesus disse que orar para nós como cristãos é um dever que nós temos, sem desanimar. Aí ele conta a história dessa mulher, diz aqui, voltando no versículo 2: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra os meus adversários. Aquela viúva, ela todo dia batia na porta do juiz, para que ele resolvesse a causa dela. E toda vez que ela batia na porta, o juiz não dava a mínima, não atendia. Mas ela insistia. Veja o que é que diz no versículo 4. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo, o juiz, né? Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, todo dia lhe falando, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus, disse o Senhor Jesus, não fará Deus aos seus escolhidos, que a Ele clama, o que a igreja lê aí? Dia e noite, embora pareça o que? Demorado em defendê-los. Olha que diz aqui o Senhor Jesus: Deus não fará justiça aos escolhidos dele, que a Ele clama dia e noite, que perseveram. Às vezes, nós oramos uma, duas vezes e desanimamos, e não oramos mais. E aí depois ficamos reclamando o tempo todo, as coisas não melhoram, as portas não se abrem, não há aquela luz no final do túnel. Pelo contrário, vai de mal a pior. E às vezes reclamamos até com o próprio Deus: por que as coisas não mudam? Por que minha vida não muda? Por que as coisas não acontecem? Mas será que estamos perseverando no Senhor? Estamos fazendo como Ele verdadeiramente nos orienta na sua palavra? Porque Ele diz aqui: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, né? Ainda que Ele diz assim, embora pareça demorado. Dá uma aparência que parece que a coisa não vai chegar, mas a minha, a sua perseverança é que vai fazer as coisas acontecerem, irmãos. Olha o que ele diz depois: digo-vos, no versículo 8, que depressa lhe fará o que? Justiça. Ele vai fazer. Contudo,
Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que quando ele vier, e esse vier é só a volta dele, será que quando ele vai se manifestar, você está com o seu coração voltado para ele, ou já desanimou? Ou já entregou os pontos? Ou já desistiu? A perseverança na oração da igreja primitiva por Pedro foi tão grande, que quando Pedro hoje foi lá que libertou, e que Pedro chega na casa onde a igreja estava reunida, eles estavam em oração ainda. Eles estavam levando a coisa a sério. E às vezes a gente faz aquela oração tão curta, tão fria, e queremos tudo de Deus e queremos ver resultados, quando na verdade, se nós queremos algo de fato de verdade, então não temos que desistir, temos que perseverar e pagar o preço por isso. E quando eu falo preço, não é preço de dinheiro não, o preço de dedicação, o preço do esforço, o preço de abrir mão de certas coisas, de reunir ali, estar ali sempre, de insistir. Se queremos de fato ver a vitória, a nossa família abençoada, a nossa vida abençoada. Sabe por quê, meu irmão? Deus não é com aqueles que desistem, que retrocede, que desanima. Quem desanima, quem desiste, nunca vai conquistar nada de Deus. Nunca. Jamais. Lá em Hebreus, vamos ver aqui Hebreus. Vamos dar um pulinho lá. Epístola aos Hebreus, por favor. Hebreus capítulo de número 10. Hebreus 10. Isso. Depois de Filemon, Tito, Filemon. Hebreus 10. O versículo de número 35, acharam? Hebreus 10, capítulo 10, versículo 35, diz assim, ó. Não, olha o que ele diz, não abandoneis o que? Portanto, a vossa confiança. Não abandone a vossa confiança. E essa palavra confiança, eu também posso dizer fé, porque fé é confiança. Se eu tenho fé, eu confio. Se eu confio, eu acredito. Diga graças a Deus. Não abandone a vossa, o que, igreja? Confiança. Ela quem? A confiança, a fé, ela tem grande galardão. O que é galardão? Recompensa. Essa confiança minha e sua, ela vai me trazer o que? Recompensa. Mas o que ele diz depois? Com efeito, 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança. A perseverança, Jesus disse que orar é o que? É o dever. Orar é um dever para mim e para você, como cristão. Mas como cristão também, irmãos, nós temos necessidade de perseverança. Perseverança na vida do cristão tem que ser uma necessidade. Se eu não for perseverante na minha oração, eu não vou conquistar. E sabe, por mais que o diabo luta, é para desistirmos, é para desanimarmos. É por isso que ele levanta problemas, obstáculos, situações para nos entristecer, para nos calar, fechar a nossa boca, para a gente deixar de orar. Pelo contrário, é aí que nós devemos o quê? Orarmos. Obrigado, Espírito Santo. Quer ver um exemplo? Daniel. A Bíblia diz que Daniel era um homem que orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Todo dia Daniel orava. Ele entrava no quarto dele,
abria a janela que dava do lado da terra natal dele, intercedia pelo seu povo e orava. Os inimigos deles ficavam procurando um erro em Daniel, uma brecha para acusá-lo diante do rei, e não achavam. Não achavam. Mas aí eles descobriram que Daniel fazia oração, 3 orações por dia, e que era fiel ao seu Deus. E aí combinaram entre eles os inimigos para derrubar Daniel e disseram o seguinte: vamos criar uma lei, e o rei com certeza vai gostar, vai sancionar essa lei, vai assinar, e Daniel ele vai cair. E chegaram para o rei e disse: ó rei, nós criamos uma lei aqui, um método, peço para que eu sou assim, que durante um período de tempo, me ajuda aí, presbítero, foram quantos meses? 30 dias, se eu não me engano, eu acho. Que ninguém peça a nenhum outro Deus e a ninguém qualquer coisa que não seja o Senhor, ó rei. Aí o rei se agradou, honrando a ele, é verdade. E quem fizer isso, fazer qualquer petição, orar qualquer coisa a outro Deus, ou pedir a outra pessoa que não seja o Senhor, essa pessoa será jogada na cova dos leões. E o rei, inocentemente, assinou, porque o rei gostava de Daniel. Caiu em uma armadilha, e tentaram fazer essa armadilha para Daniel. E Daniel soube que a lei foi assinada. Ele não estava inocente, ele soube que foi assinada. E mesmo sabendo que aquela lei foi assinada, Daniel continuou orando 3 vezes por dia. Ele não desistiu, mesmo sabendo que aquilo poderia lhe levá-lo à morte. Ele continuou orando as suas orações 3 vezes por dia. Os inimigos viram, invejosos, porque Daniel crescia, ele prosperava, ele se destacava entre os outros, e foi contra o rei. E aí o rei tentou salvar Daniel, tirar Daniel dali, e eles em cima: o rei, o senhor não pode voltar atrás, essa lei não pode ser revogada, o senhor tem que cumprir. Sabe aquele ditado que a gente conhece hoje, palavra do rei, não volta atrás. E aí o rei, muito triste, mandou colocar Daniel na cova dos leões famintos. Fecharam a cova, e o rei lá com seu anel selou, e está escrito lá: para que nada se mudasse, ou para que nada mudasse a respeito de Daniel. Só que Daniel era um homem de oração, e perseverou, e não desistiu. Sabe o que Deus fez? Assim como a igreja orou, e Deus enviou um anjo para libertar a Pedro, Deus também enviou um anjo que fechou a boca dos leões, não deixou fazer mal algum com Daniel. O rei, muito triste, já crendo que Daniel já tinha sido morto, não quis comer, não quis nada. No outro dia levantou bem cedinho, foi para a porta lá da cova dos leões e perguntou, fez uma pergunta, mas já entristecido, perdendo as esperanças já tinha perdido: Daniel, será que o Deus a quem tu tens servido tenha podido te livrar dos leões? E ele deu aquela pausa e esperou, e uma voz lá de dentro disse: ó rei, vive eternamente. O rei se alegrou. Tiraram Daniel, e Daniel disse: não foi achado em mim nada que me acusasse diante de ti, ó rei, nem diante do meu Deus. Meu Deus enviou o seu anjo e me libertou. Depois os inimigos que acusaram Daniel, que armaram isso, foram lançados dentro da cova dos leões, eles que foram mortos. E depois disso, sabe o que aconteceu? O rei promoveu Daniel, foi promovido, deu uma bênção. Depois de uma grande luta, sempre virá uma bênção, sempre virá uma bênção. Mas isso depende da nossa perseverança. Por isso que aqui em Hebreus diz: com efeito, tendes necessidade. Orar é um dever, mas como cristão nós temos necessidade
de perseverança, para que, leia comigo, havendo feito a vontade de Deus, isso aqui é importante, para que a minha, a sua oração, ela tenha resultados, nós temos que fazermos a vontade de Deus. Ela tem que prevalecer na nossa vida. Para que, feito a vontade de Deus, alcanceis o que? A promessa. Diga glória a Deus. Então, amados, Deus disse qual era a vontade. Na parábola do juiz iníquo, Deus diz que orar é uma necessidade. Então, orar é a vontade de Deus para nós. Nós temos a obrigação, necessidade não, obrigação. Necessidade é perseverança, mas orar é uma obrigação nossa. E é a vontade de Deus que nós oremos. Por que Deus vai ser em que favorecido se você orar a Ele? Em nada. Deus quer abençoar a sua vida. O nome dele sim será exaltado, glorificado naquilo que ele vai fazer na sua vida e na minha vida. O nosso testemunho, a nossa vitória. Nós vamos divulgar aquilo que ele fez em nós. É isso que importa. A vontade de Deus é que todos nós estejamos bem, que a sua família esteja bem, que você tenha sucesso naquilo que você faz, se destaque como se destacou Daniel, como se destacou José, amém? Como se destacou Jacó e outros e outros e outros. Diga graças a Deus. Mas olha o que diz aqui ainda em Hebreus 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E vê o restante. Se retroceder, o que é retroceder? Recuar. Se retroceder, se recuar, de quê? Desta fé, porque é o que nos leva à vitória. A fé, ela agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito. Mas com a fé também que agrada a Deus, essa fé também é com ela que eu e você podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com esta fé que agrada a Deus, é com ela que nós vencemos o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora imagine, agradando a Deus, perseverando em oração, o que é que eu e você não iremos conquistar? Quem está entendendo? Olha o que diz aqui, irmãos. Volta comigo. 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha. Não. Aquele que retrocede, Deus diz: eu não tenho prazer dele. Em outras palavras, Deus não é com frouxo, com covarde, com tímido, que se intimida diante de uma situação, diante de um problema. O que é que muitos fazem quando tem muitos problemas? Vou largar tudo e vou embora. O outro diz o quê? Pede para morrer. Será que isso é solução? Não. Por quê? Não devemos agir assim, porque nós temos um socorro bem presente na hora da tribulação. Quem é? Deus. É o socorro mais bem presente que eu e você, que nós temos. Outro exemplo, apóstolo Paulo, no navio, uma tempestade muito grande, o navio já quase se despedaçando, muitos dias não via lua, não via estrela, não via sol, não via nada, tempestade, tempo fechado, e está lá escrito, Paulo disse: dissipou de nós toda a esperança, sabe, de vida.
Eles achavam que iriam morrer. Paulo disse. Tinha dissipado toda a esperança. Ele disse, não tem jeito. Foi justamente aí que Deus enviou o anjo. Olha aí. Deus enviou o anjo para libertar Pedro, enviou o anjo para libertar Daniel, enviou o anjo agora para Paulo. E disse, Paulo, não temas, nada vai acontecer. Nem com você, nem com todos que estão aí. Porque Deus vai livrar ele. Mas por causa de Paulo, o homem de Deus estava ali presente. O navio vai se acabar, mas nenhuma vida aqui vai sofrer, ninguém vai morrer. E aconteceu. E Paulo disse, animai-vos. Como? Porque essa mesma noite, o Deus que eu sirvo e a quem eu pertenço enviou um anjo e disse isso. E aconteceu conforme Paulo falou. E Deus o livrou. Amém, amados? Então, queridos, diante de uma tempestade, diante de uma situação, diante de um problema, não temos que retroceder, nem desanimarmos. É perseverarmos em oração. Sabe qual é a reação que eu vejo de muitos cristãos? E é errado isso, irmãos. Quando tem problema, o que ele diz? Hoje eu não vou nem para a igreja. Olha que burrice. Olha que, me perdoe, tolice. Quando você lê a história, e domingo eu vou falar mais sobre isso, de Israel, o povo lá, quando o caldo engrossava, quando a coisa apertava, eles corriam para onde? Para a casa de Deus, para o templo do Senhor, se reuniam para buscar a Deus. Hoje o povo, quando tem um problema, diz, eu não vou para a igreja, e o diabo dá risada disso. É isso aí. Quanto mais distante, mais eu consigo minar suas forças. Quanto mais distante, eu consigo dominar você. Diferente quando a gente está na presença de Deus, quando a gente reúne a nossa família, quando a gente ora, o inimigo ele não suporta. Então volta comigo, o 39 aqui. Nós, porém, nós quem? Os da fé, não somos os que retrocedem para a perdição. Quem retrocede, quem desiste, é para a perdição, é para o fracasso, é para a derrota. Olha o que ele diz: somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, da vida. Nós não retrocedemos, porque quem retrocede para a perdição. Somos da fé para a conservação da vida. Eu não tenho dúvida alguma, irmãos, a você que me assiste agora, eu não tenho dúvida alguma que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Agora temos que fazer a nossa parte. A de Deus já está garantida. Nós temos que fazer a nossa. Ele disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Deus tem coisas o quê? Grandes e com estrutura firme que não foi revelada a mim e a você, mas vai ser. Ele está esperando que nós clamemos a Ele, nos reunimos na nossa casa com a nossa família, todos os dias, todas as noites, de mãos dadas, orando, buscando, e com foco, com propósito. O que você deseja que aconteça na tua família, na tua vida? Isso é foco, propósito, e persevere nisso. E você vai ver as coisas começarem a mudar. Você vai ver alguém da sua família dizer: olha, descontar uma, isso assim aconteceu. Olha, uma porta abriu para mim. Olha, surgiu um emprego. Olha, surgiu uma oportunidade. Olha, chegou isso aqui. Amados, esse Deus é tremendo. Ele sempre está nos surpreendendo. Esse Deus não é um Deus que ficou só no passado. Esse Deus não está apenas só aqui na Bíblia. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será para todo sempre. Ele continua fazendo. Quantos aqui creem nisso? Em nome de Jesus. Então, queridos, vamos pegar firme esse propósito até o dia 18. E quando terminar o dia 18, pastor Hélio, nós vamos fazer outros propósitos.
Temos que estar vivendo a fé. Enquanto estivermos respirando esse ar que Deus está nos dando, enquanto você todos os dias acordar e abrir os olhos, isso é dádiva de Deus, isso é milagre de Deus para nós, milagre da vida. Nós temos que estar vivendo esta fé. Esta fé. A nossa vida aqui é um processo. Nós estamos lutando todos os dias. E todos os dias temos que estar ali lutando, colocando a nossa fé em ação, em prática, a perseverança em Deus, para que possamos vencer e cumprir a nossa carreira, a nossa jornada. E quando chegar a sua e minha hora, no último dia, como disse Paulo, guardarmos a fé, que é o passaporte para a vida eterna, a salvação. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tudo é por meio da fé. Se tu creres, verá a glória de Deus. Quantos aqui creem? Então fica de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Você de casa também, vamos orar agora em nome de Jesus e creia na manifestação do poder de Deus hoje aqui. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, precisávamos ouvir isso hoje, Pai, de Ti, e somos gratos por Tuas palavras. Mas Deus, eu vou unir a minha fé com a fé dessas pessoas que aqui estão, e até aqueles que estão em casa nos assistindo, e vou usar na autoridade que o Senhor nos delegou, e como ministro da Tua palavra, Pai, eu me levanto agora contra todo mal, contra toda força opressora, contra toda força negativa, contra todo o mal que tem se levantado contra a casa e a família dessas pessoas, esse mal que tem amarrado, Deus, a vida desta pessoa, impedindo o progresso, a prosperidade, impedindo a felicidade, impedindo esta pessoa de caminhar, de ser feliz. Eu repreendo agora em nome de Jesus, Teu Filho, Pai. Toda a autoridade foi dada ao nome do Senhor Jesus, e diante deste nome não há mal, não há problema, não há força maligna que possa resistir o nome de Jesus Cristo. E é neste nome que nós estamos crendo, é nesse nome que nós estamos firmando, é nesse nome que nós estamos acreditando, Pai, que nesse exato momento, assim como Tu enviastes o anjo para libertar a Pedro, assim como Tu enviaste o anjo, Senhor, para livrar Daniel lá da cova dos leões, assim como Tu enviaste o anjo para livrar a Paulo daquele naufrágio, Senhor amado, eu creio que o Senhor está enviando o anjo agora na nossa casa, no nosso lar, aonde a nossa família está, e eu creio que o Senhor está operando, está agindo, e não tem mal, não tem inveja, não tem olho grande, não tem bruxaria, não tem praga proferida ou mandada que vai impedir a nossa vitória, porque maior é o Deus que nós cremos e servimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, visita, Senhor, a todos, e que o Senhor venha tocá-los com a Tua unção poderosa, esta unção que despedaça todo jugo do maligno. Está escrito, meu Deus amado, que o Senhor opere no nosso lar, cada cômodo da nossa casa, cada cantinho lá seja visitado pelo Senhor hoje, Pai, e que o Senhor comece a fazer uma limpeza, uma faxina espiritual na
nossa casa, e tudo que não pertence ao Senhor seja expulso, seja arrancado da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, e só prevaleça aquilo que é do nosso Deus. Que a paz, a alegria, a harmonia, a união, a prosperidade do Senhor venha repousar no seio da nossa família, no nosso lar, mas acima de tudo, Pai, o amor do nosso Deus esteja em cada coração, em cada vida. Deus, que os nossos olhos naturais possam contemplar os milagres que nós cremos que o Senhor fará. O Senhor não vai permitir que os nossos olhos se fechem para este mundo, sem antes, Pai, vermos as Tuas maravilhas, os Teus sinais, em nome de Jesus. Eu quero ver, Pai, os Teus filhos que aqui estão, e até mesmo aqueles que estão longe nos assistindo, mandando mensagem e dizendo: Pastor Hélio, eu recebi a bênção, eu recebi o milagre, Jesus fez isso na minha família, Jesus fez isso na minha vida. É o Teu nome, meu Senhor, que será exaltado e glorificado para todo sempre. Por isso, Senhor, nesta noite eu coloco a vida de todos eles em Tuas mãos, e na certeza da vitória eu agradeço o Senhor hoje e sempre, no santo nome de Jesus. E que todos que creem possam dizer amém e amém. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos de casa, aqueles de casa, que Deus continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Lembrando que no domingo, 8 horas da manhã, será a grande Santa Ceia do Senhor, como também 5 horas da tarde, com o pastor Santana. E o pastor Hélio vai estar ministrando esta ceia. Você de longe que gostaria de participar desta ceia conosco, providencie o pão e o vinho, que é o suco de uva puro sem mistura, e da sua casa, que nós vamos transmitir ao vivo esse culto, você vai poder também participar comigo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, um bom descanso, um bom final de semana, e até a próxima, querendo Deus. Até lá, pessoal.